Bom dia, hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Exportação de máquinas e equipamentos cresceu quase 30% este ano. Ministra do Planejamento e Orçamento diz à Frente Parlamentar do Empreendedorismo que o governo tem obrigação de zerar o déficit fiscal em 2024. Em uma entrevista ao vivo, vamos repercutir a ampliação do prazo de pagamento do Pronamp. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou de um evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e disse que o governo tem a obrigação de zerar o déficit fiscal em 2024. No encontro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo em Brasília, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu a proposta de arcabouço fiscal, que trata dos limites e regras para as contas públicas do país como um dos caminhos para o crescimento econômico. É importante entender que o arcabouço fiscal ele vem com dois objetivos: reequilibrar as contas públicas, o fiscal, porque isso impacta na questão da previsibilidade, da segurança jurídica, de que o Brasil é bom pagador, impacta lá nos juros a longo prazo e na taxa de juros de 13,75. E ele vem com o viés de garantir a médio prazo a estabilidade da dívida em relação ao PIB, que tem o mesmo efeito, né? E ele prova isso, os números estão dizendo que ele consegue atingir esse objetivo. O arcabouço tem sido muito bem recebido por todos. Eu estive em São Paulo, conversei de empresários a economistas, falando com investidores, com o mercado. A grande questão discutida no Congresso Nacional é o aumento dos gastos públicos previsto na proposta de arcabouço fiscal do governo, entregue para aprovação na Casa. Isso porque o crescimento da despesa deve chegar a 70%. E a ministra anunciou medidas que devem suprir esse aumento. Aí vem de 3 pacotes. Um já foi anunciado pelo ministro Haddad lá no início do ano, na ordem de total de 150 bilhões. Uma parte são receitas permanentes, outras apenas para este ano. Grande parte daqueles recursos podem não se fazer, não se sustentar, ou seja, não serem aprovados muitas vezes pelo Congresso Nacional. Então ele também se adiantou num segundo pacote que vocês estão vendo aí, de buscar combater fraude, sonegação, contrabando, e num terceiro momento virá um terceiro pacote que ele vai anunciar no segundo semestre, se esse segundo pacote não for aprovado na sua inteireza. Ou seja, de tudo que eu tenho para dizer do lado orçamentário é que nós precisamos de algo de 120 a 140 bilhões de incremento de receita sem aumentar impostos nem alíquota para poder, a partir do ano que vem, zerarmos o déficit fiscal no Brasil. A preocupação da Frente Parlamentar é a possibilidade de aumento da carga tributária para quem emprega nesse país. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Empreendedor, segunda edição, o deputado Joaquim Passarinho disse que o ideal é a desoneração da folha de pagamento. Logicamente, nós estamos muito preocupados com o arcabouço que o Congresso recebeu do governo, principalmente quando fala-se em equilibrar as contas públicas em 2 anos. E o nosso medo é que esse equilíbrio venha com o aumento da carga tributária. Então, nós precisamos entender, e a ministra é uma das poucas no governo que fala sobre cuidado com os gastos, de que maneira o governo vai conseguir fazer esse equilíbrio sem que aumente a carga tributária do brasileiro, e principalmente do empreendedor brasileiro, daquele que produz, daquele que emprega, do empreendedor que está fazendo das triplas colações e voltar à sua atividade normal. E nós já temos a carga tributária mais alta do mundo, então não precisamos disso, precisamos, pelo contrário, fazer uma inovação, tirar privilégio de alguns setores que tenham e poder fazer com que a base de contribuição aumente e a gente possa arrecadar mais para o governo sem aumentar o peso em cima do empreendedor e, no final, em cima do consumidor. Foi sancionada a lei que estende de 48 para 72 meses o prazo máximo de pagamento dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp.
E esse é o assunto de hoje da nossa conversa com César Rissetti, que já está aqui com a gente ao vivo. Ele que é diretor de operações do Sebrae Paraná. César, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno, e a todos. Então, de fato, segunda-feira aí tivemos uma ótima notícia, né, dada aí pelo Congresso, pelo governo federal para as pequenas empresas. É verdade, César. César, como é que o setor vê essa medida? Qual o impacto dela para os micro e pequenos empreendedores? Bom, essa alteração do prazo de pagamento vem muito ao encontro do que a gente tem vivido e temos visto, tanto nas pesquisas que a gente realiza, né? Há poucas semanas atrás a gente estava falando da questão da dificuldade de que os empresários ainda estão enfrentando neste ano, e vem nesse momento de uma retomada, né, da economia e equacionamento de dívidas que muitos empresários, né, estão contraindo em função do cenário. Então, alongar o prazo de pagamento, né, de 4 anos, né, 48 meses para 72 meses, que são 6 anos, ajuda muito no equacionamento dessas dívidas e ajuda muito no empresário para o pagamento aí das contas do seu dia a dia, né? Essa linha de crédito do Pronamp, que foi criada num primeiro momento para enfrentar a pandemia e se tornou uma política permanente, já ajudou muitas micro e pequenas empresas a atravessarem aquele momento. E este momento que a gente está vivendo, essa extensão do prazo de pagamento, mais 2 anos para pagar esse empréstimo, né, do Pronamp, e ainda uma carência de 1 ano para iniciar a primeira parcela de pagamento. Então é 1 ano depois, 12 meses, o empresário contrai hoje o seu empréstimo, seja para pagar a dívida, né, para pagar uma despesa operacional ou para investimento. Ele vai ter 1 ano para começar a pagar, e ele durante aí 72 meses ele vai equacionar. Então esse alongamento ajuda muito o fluxo de caixa das empresas, em especial nesse momento que a gente está vivendo de uma recuperação mais lenta da nossa economia no ano de 2023. E essa alteração, né, César, com certeza vai ajudar também os donos de pequenos negócios a continuarem, né, sendo os principais geradores de emprego do país, né? Sim, essa medida, né, a gente tem que lembrar que ela tem o objetivo principal da medida, né, além, obviamente, de ser o suporte para o empresário, ele tem o objetivo, né, de manter empregos, né? Então, o empresário que acessa essa linha de crédito, ele tem esse compromisso de manter o número de empregados, né? E, obviamente, aumentar é o principal. E a gente viu aí semana passada que mais de 80% dos empregos, carteira de trabalho formal, a CLT, no Brasil são de micro e pequenas empresas. Então, são as grandes geradoras de emprego. Então, é muito acertada a política, vai para o segmento da economia brasileira que, de fato, gera emprego, que são as micro e pequenas empresas, e com isso garante que o empresário tenha o seu fôlego e continue contratando funcionários. Então, a política, de fato, ela ajuda muito o empreendedor, né? Ajuda muito a conservação, a manutenção de emprego no Brasil, né? Que é muito importante, obviamente, para a geração de renda, né, do dinamismo da nossa economia. É verdade, César. César, essa extensão aí desse prazo de pagamento do Pronamp, ela também vai contribuir para a recuperação de alguns setores prejudicados em razão da pandemia, e eu cito o caso dos bares e restaurantes, né? Sim, tem toda uma política, né, que inclusive está em discussão, né, do PERSE, que é o segmento de eventos, economia criativa, bares e restaurantes, que sofreram mais, na média, né, sofreram mais, né, em função da restrição de circulação. Então, é um momento em que essa linha de crédito atende também esse segmento de empresa. A gente está vendo os empresários retomando e precisando investir. Então, a linha de crédito ela tem 2 finalidades. Uma das finalidades é apoiar o empresário com investimento. Então, vou modernizar a minha empresa, vou adquirir uma máquina, né, vou alterar uma linha de produção, vou expandir a minha empresa para atender o mercado. Então, essa linha vai ajudar esses empresários. E a outra função da linha é custear as despesas operacionais. Então, a gente viu que há
uma situação desses bares, restaurantes e outros em termos de aumento de custos. Então, a linha ajuda o empresário a manter as suas despesas operacionais. Então, pagamento de contas do dia a dia, o aluguel, o pagamento de funcionários, a despesa com água, energia e outras despesas para manter a empresa funcionando. Então, a linha ela é ampla, acaba atendendo o interesse de quem quer investir e quem precisa pagar as contas do dia a dia. Então, de fato, é muito importante, né? E vem no momento aí que a gente está tendo, né, do empresário retomar a sua atividade, né? E a linha vai ajudar muito esses empresários. Uma expectativa aí, né, como disse o nosso presidente do Sebrae, né, o Décio Lima, uma expectativa de gerar mais de 50 bilhões de reais em crédito nesses 2 anos. Então, é muito importante para a recuperação desse segmento e, em especial, desses segmentos que foram mais afetados durante o período recente aí da nossa pandemia da Covid. É verdade. César, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno, e até semana que vem. Uma boa semana a todos. As exportações de máquinas e equipamentos cresceram 28,7% no ano. Os números contribuíram para reduzir a queda da receita líquida do setor. Os dados foram apresentados pela diretora executiva da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Os números do mês de março vieram bons, vieram positivos. Então, depois de quase 2 trimestres de queda, né, o último trimestre do ano passado, houve uma forte desaceleração de investimentos, janeiro e fevereiro desse ano novamente, mas março ele veio recuperar uma parte dessa queda, então houve um crescimento importante, ajudou a aliviar a queda dos investimentos nesse período, mas ainda assim não anulou completamente a queda que a gente acumulou no período, que foi de 4,6%. Ajudaram para essa performance do mês de março, especificamente, as exportações de máquinas e equipamentos. As exportações cresceram 24% quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado, e no trimestre elas cresceram 28%. Então, o setor chegou a exportar 1,2 bilhão de dólares neste mês de março. Então, a gente espera que esses resultados mais positivos que a gente observou agora no mês de março se repitam ao longo do ano e que o setor encerre o ano de 2023 com uma estabilidade no mercado doméstico, mas um crescimento no total das receitas, puxado principalmente pelas exportações, que a gente vê que é o que está com o melhor resultado esse ano. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, completou 50 anos. No evento de comemoração da data foram lançadas mais de 30 tecnologias sustentáveis. Uma delas é um inseticida biológico para controle da mosca branca, praga que pode causar danos a mais de 40 culturas agrícolas. Também foram assinados acordos de cooperação com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para ampliar as pesquisas com fertilizantes. A Embrapa completa 50 anos e tem muito a comemorar, afinal são 50 anos desenvolvendo a agropecuária brasileira. E para celebrar essa data, a empresa promoveu um evento aqui na sede, em Brasília, no Distrito Federal, para apresentar os resultados das últimas 5 décadas de trabalho da instituição. O evento contou ainda com a presença de ex-ministros da Agricultura, além de diversas outras autoridades presentes aqui. Ainda durante o evento, foi apresentado o balanço social da empresa e assinaturas de parcerias com universidades dos Estados Unidos. O Brasil, num tempo relativamente curto de tempo, que são 50 anos, né, isso para a história de qualquer nação, de qualquer povo, é muito pouco tempo, fez uma transformação fantástica, né? Hoje nós tivemos uma reunião com várias delegações internacionais, né, que ficaram impressionados de ver o que a gente conseguiu fazer em 50 anos. Né? Então é uma agricultura movida à ciência e a Embrapa está no cerne desse desenvolvimento. Nós temos uma série de novidades que vão ser apresentadas hoje. Né? Eu vou falar aqui de um sistema de agro-rastreabilidade que permite que você, da embalagem de açúcar até o talhão da cana de açúcar, onde foi produzido, você consiga saber todo o caminho que foi percorrido. Nós vamos também apresentar um sistema, na verdade, uma metodologia para controle da mosca branca, um controle biológico, né, que é feito com um fungo, né, que está aí hoje o maior sucesso na televisão de uma série, né, The Last of Us, que é o Cordyceps. É o mesmo fungo que a gente está usando, que lá causou hecatombe zumbi e aqui vai ajudar a controlar a mosca branca.
E no próximo bloco, uma reportagem especial sobre as principais tecnologias desenvolvidas pela Embrapa ao longo desses 50 anos. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. No geral, quem começa a empreender parte de uma necessidade. A repórter Camila Xavier conta pra gente a história da Blandina, uma empresária que começou um pequeno negócio imediatamente depois de ser demitida. Vamos ver. Ficar desempregada não foi o pior que podia acontecer à Blandina. Pelo contrário, foi o salto para ela entrar no mundo do empreendedorismo. O investimento inicial foi R$ 300 recebidos pela rescisão do contrato, valor que foi convertido em produtos que são o desejo de consumo de muitas mulheres. Eu era de uma empresa, multinacional de telefonia, grande aqui em Brasília, e eles me demitiram, e quando demite a gente ainda tem os benefícios para receber, alimentação e vale transporte. Essa alimentação eu vendi, e esse dia da alimentação que eu vendi, eu comprei sapato. E desse sapato, acho que eu comprei uns 8, eu consegui fazer 16 e assim foi indo, comprando, vendendo, comprando e vendendo. Segundo dados do Sebrae, as pequenas empresas possuem um alto índice de falência. 29% dos microempreendedores individuais encerram atividades em até 5 anos. Foi o caso da Blandina. Eu fiquei com débitos, entendeu? Eu voltei para a CLT para que eu pudesse quitar com os meus fornecedores, porque eles não tiveram culpa da minha maturidade, da minha falta de experiência, porque quando eu precisei, eles estavam ali me fornecendo a mercadoria para que eu pudesse fazer o dinheiro render e acontecer. Então, nada mais justo do que eu voltar para a CLT para quitar com eles. Nesse tempo aí, foi uns 4, 5 anos somente pagando, resgatando o cheque, do cheque. Na pandemia, a venda voltou no formato virtual, com as redes sociais. Depois, surgiu a possibilidade de ter um box em uma feira. Hoje ela divide o espaço com uma amiga que vende roupas, uma forma de agregar valor aos produtos e atender as duas necessidades das clientes em um único lugar. Eu gosto de ver a mulher empoderada, linda. Eu gosto de ver a mulher sempre para cima, sempre bonita, com uma blusa bonita, com uma calça, um blazer. Eu amo roupa. Nós fizemos esse casamento, essa casadinha, E veio aquele espírito de cooperatividade, Por que não juntar o útil ao agradável? Dar chance para uma pessoa que quer crescer, E então, estamos aí, está dando certo. Muito macia. Importante é a qualidade também, Você compra o sapato também pelo conforto e pela qualidade. Os sapatos deram um salto quando passaram a ser produzidos com a cara da marca. Trabalhando diretamente com fabricantes, a empreendedora pôde estampar a própria identidade nas sandálias, com inspirações de grandes grifes. Eu tenho os meus fornecedores que eles permitem que eu dê o meu toque, o toque diferenciado do sapato de madame. Eu faço busca na internet dos cabedais, que é essa parte aqui, a parte de cima do sapato. Eu faço busca nessas empresas que vendem, atacado, e mando para ele e falo, olha, eu quero que você monte o sapato assim para mim. E sempre dá certo, minhas madames adoram. Eu saio, faço pesquisa de campo, eu vou atrás do que é o mais bonito e o melhor, e visando também a qualidade. Tudo hoje tem um concorrente. Entendeu? Tudo tem um concorrente. Então, assim, se eu ficar só preocupada com o que o meu concorrente está vendendo e não ir atrás de sobressair, eu não vou ter sucesso. Esta feira em Sobradinho reúne 307 empreendimentos, que vão desde eletroeletrônicos até roupas e calçados. A feira atrai pessoas de várias regiões e possibilita também ao feirante levar o seu produto de forma itinerante ao cliente. Eu acho que eu não consigo mais ficar parada esperando a minha madame. Eu peguei gosto pelo andarilha, assim, bem andarilha mesmo. Onde as clientes estão, eu quero estar atrás delas. Ao contrário das réplicas, o sapato de madame cria modelos exclusivos com um toque especial da empreendedora, que confecciona apenas um modelo por tamanho.
Todos os meus sapatos aqui eu só compro uma grade de cada. Eu compro uma grade do 34 ao 39. As clientes dos sapatos de madame, elas não vão se encontrar com o mesmo sapato. Sejam itinerantes ou em pontos fixos, as feiras reúnem inúmeras oportunidades para quem quer empreender e ótimas opções para quem quer consumir. As feiras hoje no Distrito Federal, digo as feiras permanentes, atende muito a população. Porque nós temos de tudo, um preço mais acessível. O Dia das Mães, no segundo domingo de maio, é a melhor data para o comércio no primeiro semestre do ano. No Paraná, caiu o percentual de filhos dispostos a comprar presentes. De acordo com uma sondagem da Federação de Comércio do Estado, em parceria com o Sebrae, 63,7% dos paranaenses pretendem dar presentes, o que representa uma queda de 20,7% em relação a 2022. Por outro lado, o valor do presente aumentou. O ticket médio será 6,7% superior ao ano passado. E por falar em setor têxtil, tem evento essa semana. O setor têxtil se reúne em Goiânia para a Contex 2023, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica, de 26 a 29 de abril. A Beauty Show de maquiagem e unhas fica no Expo Center Norte, de 29 de abril até 1º de maio. Durante meio século de história, a Embrapa revolucionou a atividade no campo. Desenvolveu pesquisas que otimizaram o trabalho do produtor e, consequentemente, reduziram os custos de operação. Criou soluções para o cultivo dos mais variados grãos e mudou o patamar do setor produtivo nacional. O Brasil deixou de ser um mero importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores do mundo. E os repórteres Leandro de Souza e Wellington Ferreira mostram pra gente como a Embrapa conseguiu fazer tudo isso em apenas 5 décadas. Até o início dos anos de 1970 era assim. A produção agrícola brasileira estava concentrada nas férteis áreas do sul. Os mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terras agricultáveis do Cerrado brasileiro formavam uma fronteira até então intransponível. Tanta terra sem uso produtivo só poderia resultar em insegurança alimentar para a população urbana que só crescia no Brasil. O país era obrigado a trazer de fora boa parte da comida que ia à mesa dos brasileiros. Leite dos Estados Unidos, carne da Europa, feijão do México e por aí vai. Até que em 26 de abril de 1973, uma decisão política iniciou uma verdadeira revolução verde nos campos brasileiros. E o quadro começou a mudar. Em 1973, o governo federal tomou então a decisão acertada de estabelecer a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que hoje comemora 50 anos, e que se propôs a desenvolver soluções para desenvolver uma agricultura competitiva e sustentável no cinturão tropical do globo. Então foi assim que, ao longo dessas 5 décadas, nós transformamos o Brasil de um país que importava para ser um dos maiores exportadores de fibras, alimentos e bioenergia. E a fronteira antes intransponível virou porteira aberta para a explosão produtiva da soja, milho, proteína animal, biocombustível, fibras. Variedades de grãos como milho e trigo foram adaptadas a todos os biomas. 49 unidades de pesquisa foram espalhadas pelo território. Todos os anos, novidades saem dos laboratórios e centros experimentais da Embrapa direto para os campos brasileiros. Aqui, 3 variedades de soja, 2 convencionais e uma transgênica, foram lançadas durante uma feira agropecuária tradicional em Rio Verde, no sudoeste goiano. São variedades adaptadas às condições do clima e ao terreno do lugar. Nós procuramos características diferentes, Não é só a produtividade, nós precisamos de produtividade, nós precisamos de estabilidade, não é você produzir, se você produzir muito no ano e muito pouco no outro, também é um problema. Então nós precisamos dessa estabilidade, nós precisamos de características que são particulares de cada região. É pesquisa na veia, que resulta em maior produtividade, melhor equilíbrio no sistema produtivo
e mais lucro para o produtor, resultado de 50 anos de pesquisas, desenvolvimento e inovação na agropecuária. Mas tudo feito com um olho no laboratório e o outro na realidade do produtor. Nós fazemos pesquisa com propósito, nós buscamos, dentro das nossas unidades, entender os problemas da agricultura brasileira e prover soluções para resolver esses problemas. Eu acho que por isso que chegamos aqui aos 50 anos com uma empresa sólida, moderna, contemporânea e com muito ainda a fazer pelo Brasil. Parabéns, Embrapa, pelas pesquisas e inovação que revolucionaram o setor agro brasileiro. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.